A primeira noção que nós devemos ter é que o constitucionalismo é um conceito moderno, né? Ele surge ali no século XVIII, mais ou menos, né? Após a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e esse conceito que nós temos moderno de constitucionalismo, de limitação dos poderes do Estado através de um documento escrito, né, ou de normas que possam limitar o poder do Estado. No constitucionalismo antigo, nós temos outras vertentes, outras formas de verificar esse controle de ação do poder. Então, primeiramente, nós temos que ter essa noção, né, de pensar sobre a relação de poder e sobre como esse poder tem que ser limitado. Nos meus estudos, né, como já foi mencionado, eu estudo tanto história quanto o direito. Então, nós temos que tomar cuidado com essa ideia de anacronismo, né, porque não existia constitucionalismo, isso é bem claro, tem que deixar bem evidente, não existia constitucionalismo na antiguidade, porque não se existia esse conceito, esse é um conceito moderno. O que há é uma verificação do que aconteceu, dos fatos do passado, e através de elementos semelhantes ao constitucionalismo modernos, nós podemos avaliar aquilo, né? E a minha pesquisa, como eu já mencionei, se concentra em termos da história, mas também em relação ao direito, né? Tem um livro publicado especificamente só sobre o mandato de segurança, que eu fiz em parceria com o ministro do Supremo Tribunal Federal, já falecido, Menezes Direito. Aqui o livro, né? Esse livro aqui fala só sobre o mandato de segurança. E ao estudar o mandato de segurança, eu tive que fazer minha pesquisa sobre essa questão da limitação do poder do Estado e verificar aspectos em relação a isso. Também tive que estudar a antiguidade. E meu estudo, por ser voltado também para a história, né, que é o âmbito da minha atuação também como professor, também tem o canal Três Vias, né, que está aqui o meu sobrenome aqui, que é o canal onde eu abordo os estudos clássicos. Lá eu trato sobre literatura, filosofia, várias coisas sobre a antiguidade, sobre a Idade Média, especificamente os clássicos. Então, meus estudos são voltados para esse período, né, além de ser professor de língua latina, né, o latim, que é tão falado e pouco mencionado, aliás, atualmente, em se tratando do direito, mas que é uma das nossas matrizes, né, a língua latina, o uso dela em termos aí de conceitos, né, de nomes jurídicos. Então, eu gosto realmente dessa parte, né, de estudar a antiguidade, estudar a língua, de estudar essas coisas todas. Então, como eu mencionei, a ideia de anacronismo, em se tratando de colocar o constitucionalismo na antiguidade, mas isso pode ser superado para a nossa análise, para entendimento do que é o constitucionalismo. Então, para efeitos aqui dessa minha fala, o constitucionalismo se resume à limitação do poder do Estado, seja por uma norma escrita ou por uma deliberação de um conjunto de pessoas que vão determinar como que esse poder vai ser limitado. Normalmente, o poder ele é exercido ou por um indivíduo, né, um monarca, ou por um grupo de indivíduos, uma aristocracia, enfim, ou mesmo por um parlamento. Enfim, há várias formas de exercer esse poder, que nós podemos considerar que deve ser limitado no âmbito do constitucionalismo. E na antiguidade, e especialmente nos períodos mais antigos, existia sempre essa noção de poder. O poder sempre existe, o que modificou, na verdade, foi a forma de abordagem, a forma de exercício desse poder. Então, vamos fazer um retrospecto aqui aos tempos mais antigos da humanidade. Vamos pensar como é que era a sociedade pré-escrita, né? Antes da escrita, a chamada período pré-histórico. Né? Naquele tipo de sociedade tão primitiva, as pessoas viviam com base na lei da sobrevivência. O mais necessário, o que era mais preciso, era sobreviver. Então, as pessoas traziam uma noção de que era importante ter alimentação, era importante ter, basicamente, os meios básicos, né? Água, alimentação, e ter aí todos os meios para a sobrevivência. Então, como se trata desse período tão antigo, tão remoto, a própria noção de lei, a noção de poder, ela também era exercida de uma forma diferenciada do que é hoje, né, que pressupõe noções abstratas de normas, de complexidade, de organização, de grupos que vão se aliar para realizar alguma coisa, etc.
Nesse período mais primitivo da humanidade, pré-escrita, os homens e as mulheres se reuniam, se agremiavam em um grupo, e esse grupo era destinado a, basicamente, prover essa sobrevivência, né? Então, as mulheres, em geral, elas coletavam a alimentação, né, porque não tinham condições de realizar a caça com frequência, né, assim como os homens poderiam fazer. Então, as mulheres eram chamadas de mulheres coletoras, né? Elas coletavam a plantação, elas começavam a coletar aqueles frutos tão primitivamente nessa sociedade. Os homens se destinavam à caça, né? Pelo porte físico, pela questão mesmo biológica, eles acabavam atuando, né, no momento em que eles buscavam a alimentação através aí de uma caça. Então, era um pouco dessa forma a sociedade, né? O homem se dispunha a sair, né, do local onde estava o grupo e, junto com os filhos, né, ou com os parentes, os outros homens iriam à procura dessa caça e retornavam àquele ambiente de volta, né, o seu lar, com esse alimento. E ali eles tinham, então, os momentos de reprodução, e assim continuava a sociedade. É nesse momento que começa a surgir as primeiras relações de poder, as primeiras formas de se ter poder. Ou seja, o que seria o poder? Alguém exercer a sua vontade, mesmo que contrária à vontade de outra pessoa, dentro dessa noção. Então, quem detinha o poder nesse período tão antigo? Justamente o homem, porque ele tinha a força física, ele conseguia impor a sua vontade pela força física, e também pelo fato de que ele demonstrava ser o provedor através da alimentação, porque nem sempre a mulher coletora conseguia ter todo tipo de colheita, né, em termos de frutos, porque dependia da natureza, e no caso aí do homem, ele dependia estritamente da sua capacidade física de ter aquela alimentação, de ser rápido, de ser forte, e através disso, através desse conjunto de fatores físicos, ele conseguia, então, trazer a alimentação para casa. E se ele era o mais forte, ele era o mais rápido, e ele conseguia trazer a alimentação, logicamente, ele se colocava na posição de líder, né? E aí sim que começa a formar esses primeiros grupos de sociedade, né? E as primeiras hierarquias da sociedade começam a se formar também dentro desse período, né? E é importante dizer que esse é um tipo de sociedade que eu estou mencionando, mas existiram várias formas, não apenas a de um homem que dominava, que exercia a força, etc. Existiam outras formas de organização também, né? No matriarcado, por exemplo, né? Onde uma mulher era considerada a líder. Mas, de uma forma geral, né, o que era mais comum era esse exercício de um homem em relação à sua família, porque era normalmente um grupo familiar, né? A mulher com os filhos e o homem, né, que era o provedor dentro disso, né? E dentro desse meio é que começa a surgir, então, o que nós verificamos como a hierarquia, a forma de se ver a relação de poder. Alguém que tinha força e que mandava. Com o passar do tempo, esse mesmo líder, vamos tomar assim como um personagem, né? Esse mesmo líder, ele vai envelhecendo. E se ele vai envelhecendo, a sua capacidade física também é reduzida. E com a capacidade física reduzida, ele não consegue mais prover a alimentação como antes, ele não consegue mais reproduzir como anteriormente, né, com o mesmo vigor de fazer vários filhos, né, como era. Então, acaba que ele começa a se tornar debilitado. Mas ele tem um pouco de experiência, ele tem sabedoria em se tratar da sobrevivência, porque ele passou vários anos diante de vários perigos, de vários riscos, e está ali com aquela determinada idade. Então, forma a primeira concepção de uma pessoa que não necessariamente exerce a força pelo aspecto físico, mas ela exerce algo relacionado ao conselho, ao conhecimento. Então, esse homem que passou por tudo aquilo e que agora
tem um pouco do conhecimento de saber como tratar, por exemplo, os tipos de alimentação, o que pode comer, o que não pode comer na natureza, o que pode ser caçado da melhor forma, como fazer as armas, né, que possam ali proporcionar uma melhor caça. Então, esse homem ele tem esse conhecimento todo. Ele transmitirá esse conhecimento para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. E aí forma-se, então, um novo tipo, por assim dizer, de relação. Antes era só o homem com seu aspecto físico e a mulher e os filhos. Agora existe a figura do ancião. E aí esse ancião, ele tem esse conhecimento e que vai passar esse conhecimento para as próximas gerações. E então, a partir do momento que nós temos esse ancião, que todo mundo começa a questioná-lo sobre as coisas, né, porque ele se coloca como alguém mais velho e mais sábio, começa a haver também os questionamentos sobre a própria existência. Nos momentos de ócio, né, que é os momentos em que havia uma grande caça, havia ali por assim dizer, uma grande quantidade de alimentação, não havia tanta necessidade de exercer a caça ou atividades que iriam ocupar o tempo. Então sobra aquele tempo necessário que em volta da fogueira as pessoas começam a narrar histórias. E aí nessas narrativas de histórias, nesses questionamentos, nessas conversas, é que nós vemos os primeiros questionamentos sobre a própria existência e sobre também o que há de mais, o que há de além após a morte, o que há de além daquilo que está visível no olhar. Então, aí surge a figura do ancião, que começa a arquitetar, a pensar, a verificar a natureza à sua volta e a explicar aqueles monumentos, né, aqueles fenômenos que aconteciam na natureza. Então, como existia todo um complexo de fenômenos da natureza, necessariamente deveria existir também explicação para tudo aquilo. E esse ancião, e nessa figura do ancião também eu posso incluir também a matriarca, né, a mulher mais velha, e eles começam então a passar adiante aquilo que eles pensavam como sendo a explicação da realidade. Começa a surgir então as primeiras explicações teológicas, as primeiras explicações religiosas para os fenômenos da natureza. E aí é que nós verificamos, né? Quando caía um raio numa árvore, partia a árvore toda, havia uma explicação de que existia um Deus, um ser além da compreensão humana, além do físico, que proporcionava esse raio. Inicialmente, começou-se a pensar sobre os antepassados. Então, por isso, havia essa ligação daquela pessoa que você conheceu em vida e que ela veio a falecer, e que agora, a partir daquele momento, ela não é mais apenas um corpo físico, mas ela é um espírito, algo sobrenatural, para além do mundo material. E aí começam, então, a surgir as ideias em torno das divindades, dos seres que eram extracorporais e que proporcionariam, então, um pouco dos fenômenos que aconteciam na nossa realidade. E aí começa a existir os primeiros cultos, né? As primeiras formas de se cultuar esses antepassados e, ao mesmo tempo, explicar os fenômenos da realidade. Então, com o passar do tempo, esses fenômenos sendo explicados através dos antepassados, que iriam, com o passar do tempo, ganhar maiores proporções, né? Os primeiros antepassados eram apenas espíritos, mas depois começavam a se tornar mais grandiosos, porque era passado de geração em geração. Esses antepassados ganhavam mais renome e se tornavam, então, mais brilhantes, por assim dizer, e maiores do que eram no início, né? E aí as figuras das próprias divindades começam também a se alterar e começam a se tornar mais poderosas com o passar do tempo. E da mesma forma, na mesma proporção, os anciãos, né, os homens mais velhos, deixam de ser apenas aqueles que eram conselheiros, que eram transmissores de informações, e passam a se tornar sacerdotes, né? Alguém capaz de ter o contato com o mundo espiritual, com a divindade. E é nesse ponto que nós temos, então, a figura do sacerdote, que é alguém que tem o conhecimento,
da natureza, o conhecimento da explicação da natureza, e ao mesmo tempo tem o contato com aqueles que proporcionam esses fenômenos, contato com o mundo sobrenatural. Isso é de um poder tremendo para uma sociedade que não tinha todo o conhecimento pleno, como nós conhecemos hoje, com o método científico ou com conhecimentos mais apurados. Naquele período, confiança era uma palavra muito forte, né? Honra, confiança, palavra dada, e tudo isso era muito importante, porque implicava na sobrevivência daquele grupo. Se você falasse uma mentira, poderia implicar justamente no fim daquele grupo determinado. Então, a honra, a noção de confiança era imperiosa, era muito importante. Então, tendo essa figura do sacerdote, a figura do guerreiro passou a ter o seu destaque diretamente para essa função, e a figura da mulher coletora dentro dessa sociedade. Então, veja que aos poucos a sociedade vai se tornando mais complexa e a relação de poder também se torna mais complexa. Agora não é mais apenas um homem que exerce a sua força em relação à sua família, é, na verdade, um sacerdote que não necessariamente tem um vínculo familiar com aqueles outros membros, né, que existem, mas agora o sacerdote tem o poder de dizer que aquilo pode ser realizado ou não por causa da divindade, né? Então, existe então essa relação de poder agora em se tratando da divindade que está relacionada naquele grupo. Surgem então as primeiras sociedades que podem ser compreendidas como teológicas, por assim dizer, né? E esse controle que existe, o controle da força. O sacerdote ele não tem força física, porque ele é preparado para ter o contato intelectual, o contato religioso com as divindades, e não necessariamente pressupõe um preparo físico. Então ele tem um preparo intelectual de receber as transmissões de geração em geração dos conhecimentos e preservar aquilo e fazer o contato com as divindades. Enquanto que a força ela é exercida por aqueles que têm a força física. Então, o sacerdote ele pode-se dizer assim, dentro dessa sociedade inicial, o primeiro limitador, o primeiro que apresenta leis que são divinas, né, que o próprio grupo reconhece como sendo leis divinas, e essas leis não podem ser desobedecidas sob pena de um castigo divino. E aí que começa, então, essa limitação de poder físico, né? Poder de alguém exercer esse poder em relação a outra pessoa que é menos favorecida, o exercício do poder físico. Então a sociedade começa a se projetar dentro disso. Logo depois surge o que nós conhecemos como a agricultura, que foi uma grande revolução para a história da humanidade, né? A agricultura nos proporcionou nos tornarmos fixos em um determinado lugar, proporcionou a possibilidade de ter alimentação regular e também ter o ócio, né? Que eu mencionei aqui. Nos momentos de ócio é que surgiam os questionamentos, né? As primeiras preocupações humanas em torno da sua realidade, né? De onde é que surgiu o ser humano, por que os fenômenos aconteciam, por que a morte existia, etc. Com a agricultura, existia mais tempo para raciocinar esse tipo de coisa. Então, a figura do sacerdote ela passou a ter até maior relevância, porque agora ele tinha um maior domínio de tempo para exercer as suas atividades religiosas, e também tinha o público com maior disponibilidade. Então surge essa sociedade agrícola, e o conhecimento ele passa a ser mais aprimorado, porque a sociedade, tendo local físico e tendo uma maior passividade, por assim dizer, maior segurança, porque antes, né, no período em que nós éramos nômades, não havia uma segurança de localidade, então não havia estabilidade, por assim dizer, de meio de vida, né, porque todos os seres humanos tinham que se deslocar de local em local quando existia a comida, a alimentação, né, aquele período da caça. Quando não existia mais caça, deveria deslocar para outra região, e agora não, com a agricultura era possível estar fixo. Estando fixo, a sociedade começou a prosperar em se tratando de reprodução. Então, ela começou a aumentar a população, porque
existia maior possibilidade de alimentação, existia maior segurança, existia estabilidade e poderia então existir a ampliação demográfica, aumentar o número de pessoas que estavam ali naquela realidade. Então a agricultura foi uma grande revolução, seguida da escrita. Com a escrita é que nós podemos começar a ter as primeiras noções de leis, né? Então as leis elas não estão necessariamente desvinculadas das noções religiosas, como eu mencionei, porque a divindade, o sacerdote colocava o abstrato, colocava a noção de divindade como sendo imperiosa. Né? Você não pode descumprir as normas religiosas sob pena de sofrer um castigo. E esse castigo não é apenas um castigo no mundo material, ele é um castigo da divindade, vai para o mundo sobrenatural. Isso quer dizer, então, que a dupla punição, dupla sanção, né? Tanto no aspecto da realidade física, quanto no aspecto moral e também teológico. Por isso era tão imperioso, tão importante as normas estarem vinculadas à religião para que fossem cumpridas, né? Para que fossem realmente realizadas. E surgiram, então, dentro desse aspecto, né, surgiram a escrita, a forma de se relacionar na agricultura, a formação do sacerdote, surgiram, então, as escritas com esses intelectuais, com esses religiosos que estavam dedicados, então, a ter esse contato com a religião, por assim dizer. E essa escrita, ela estava direcionada a narrar as origens das divindades, narrar a relação do homem com essas divindades e também proporcionar ali normas, leis. E é nesse período que nós temos o que nós verificamos como Código de Hammurabi, né, que é várias normas escritas, né, numa forma primitiva ainda, mas que está ali tendo a própria norma escrita. E essa ideia de norma escrita, ela é importantíssima para o que nós estamos tratando aqui, que é o constitucionalismo. Como eu mencionei, o constitucionalismo ele é um termo moderno, mas que se adapta aos períodos anteriores de forma anacrônica para entendermos um pouco como surgiu essa evolução da limitação do poder exercido, né, do poder do Estado, que está sendo limitado. E a forma escrita, né, a lei escrita, ela é importantíssima para o constitucionalismo, sobretudo para o constitucionalismo do que nós conhecemos como civil law, né, que é o sistema romano-germânico, que é o mais próximo que o Brasil está vinculado. E verificamos que existe também o common law, né, que já é mais consuetudinário, mas esse nós verificamos nas primeiras aulas aí de introdução ao direito, né? Enfim, basta dizer isso, que é importantíssimo esse momento específico. Agricultura, estabilidade, forma de governo de forma teológica, o sacerdote exercendo as suas influências e controlando o exercício daquele poder, e também a lei escrita, que começa a surgir naquele período. E aí que nós temos o Código de Hammurabi, né, que é considerada a norma, se não a mais antiga, pelo menos a que está ali dentro do que é conhecido, né, como que nos foi legado. Surge então a lei chamada Lei de Talião, que é essa lei conhecida como lei do olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, se há um ataque, tem que existir também um contra-ataque. Então, essa é a lei que começa a imperar justamente porque existia a reciprocidade. Se nossa tribo, se nosso grupo foi atacado, nós temos que revidar na mesma proporção ou ainda desproporcional, porque existia essa ideia de desproporcionalidade. Na verdade, a ideia de proporção, de ser adequada à norma a uma certa proporção racional, é uma coisa bem recente, né? O que existia era, por exemplo, uma tribo invadia a outra, atacava, e os sobreviventes conseguiam fugir, depois conseguiam se restabelecer, se reorganizar, para depois ir lá e atacar novamente a tribo que os atacou primeiro. E ocorria muito, né, de eliminar completamente a outra tribo inimiga, outro grupo inimigo, né?
existia justamente essa lei, que era uma lei voltada para a vingança. Essa lei da vingança perdurou durante muitos séculos na história da humanidade, né? A ideia de que, se feito algo, você tem que se vingar, você pode se vingar, mas o que existia também era a relação de que existia uma obrigação da vingança, porque uma vez que alguém atacasse uma tribo ou um grupo e matasse ali alguém que estava lá, necessariamente aquela pessoa era parente, né? Era do mesmo grupo familiar. Então você tinha o dever de honrar aquele nome que foi violado, né? Que foi atacado, e existia então toda essa relação mística, né? Não era só uma vingança, o puro ódio, mas era uma vingança também em relação ao respeito à divindade que foi atacada na figura daquele indivíduo que foi morto, né, em um ataque determinado. Então era uma preservação do grupo familiar, preservação da sobrevivência, preservação do culto que estaria sendo realizado em relação aos mortos e também do próprio meio que estava sendo constituído ali. Depois, com o passar do tempo, nós verificamos um pouco de diferenciação em se tratando de organização desse limite, né, de poder, por assim dizer. As leis começam a ser escritas, não todas são escritas, de grande parte, é importante dizer que grande parte dos conceitos da antiguidade de legislação, ela é muito mais consuetudinário, né, ela é por costume, passando de geração em geração, mas as poucas experiências que nós tivemos que foram sendo escritas, né? Por exemplo, na Grécia da Antiga, nós temos a lei das 12 tábuas, né? Que também colhe muito do Código de Hammurabi em se tratando dessa ideia de lei de talião. E existem várias outras normas que são elencadas, que são organizadas no período da Antiguidade. Em Roma, nós temos também já uma grande evolução em se tratando de organização da legislação, porque as normas passam a ter um meio escrito como sendo quase que prioritário, né? Os romanos eram muito organizados e a escrita era muito utilizada também. Então veja que há todo esse conceito de limite do poder que é trazido pelo constitucionalismo moderno, mas que através da norma escrita ela se torna ainda mais imperiosa e ainda mais intensa em uma sociedade mais complexa, que é o período aí da Grécia e de Roma. Na Grécia, como já existia a filosofia grega, né, o conceito de filosofia através do pensamento racional, torna a própria legislação, ela se torna mais complexa, ela se torna mais, por assim dizer, evoluída em se tratando das outras normas que já estavam sendo realizadas. E existe, então, a noção de debate em torno da realização da legislação. Então, como esses homens, que eu já mencionei, que caçavam e tinham, então, por assim dizer, essa vontade de alimentar a sua família, de organizar aquele grupo familiar, a sociedade se tornando mais complexa com a agricultura, surgiram também as batalhas, as guerras, e essas guerras se tornaram mais complexas ainda do que no período mais primitivo. No período da Grécia existia a formação de exércitos, a formação então de grupos de homens destinados apenas ao combate, soldados específicos, assim como já existia os sacerdotes, que eram os profissionais religiosos, também já se formavam então soldados que eram homens próprios destinados a batalhar, a guerrear, e não apenas a prover a alimentação. Então existia já a militarização, a formação de exércitos, e a organização desse exército proporcionava também a organização de normas, de leis, para que esse exército pudesse funcionar da melhor forma possível em uma sociedade mais complexa, com uma maior quantidade de população do que no período primitivo. E esse exército pressupunha que aqueles homens iriam dar as suas vidas, eles iriam arriscar suas vidas em prol aí de um grupo, de uma entidade familiar, ou mesmo daquela sociedade que estava se formando. E esses homens que iam à batalha, lutavam para continuar estabelecendo aquela sociedade, voltavam se questionando
do seu papel, da sua realização ali naquele momento. Eles eram tratados como heróis, como pessoas que, de fato, né, salvaram aquela sociedade, mas também como homens que poderiam influenciar naquela sociedade. Então, a partir desse momento, começa a existir os questionamentos sobre a formação da sociedade para o exercício do poder, da organização do poder. Então, o sacerdote ele começa a se limitar apenas no âmbito, por assim dizer, religioso, não tendo tanta influência, porque ele não estava diretamente vinculado à questão das batalhas. Esses homens, soldados, começam então a se reunir. Ali, dentre uma batalha e outra, eles começam a conversar sobre política. E aí que começa a surgir a sociedade, a organização política, né? Isso já existia em outros âmbitos, a discussão da política sobre como que o governo iria estar organizado, como que as normas deveriam ser colocadas, porque cada um daqueles homens eram soldados que arriscavam a sua vida, mesmo tendo ali um líder. E aí esse líder, escolhido como sendo ali o primeiro monarca, ele iria exercer o comando daquele exército. Então, é assim que começa a surgir um pouco da ideia de monarquia, né? do primeiro rei, que era o organizador militar e que tinha ao seu lado o sacerdote. E esse que organizava, que liderava, não necessariamente era aquele que era mais apto, né? Justamente era aquele que era considerado, que era elegido inicialmente pela aquele grupo de soldados como sendo o mais fiel, o mais poderoso para exercer esse cargo. Normalmente, no início, poderia existir essa escolha, tendo em vista que existia uma série de critérios, né, seja de ordem carismática ou mesmo de ordem de exercício do próprio poder, mas existia essa figura do monarca. E aí que começa a existir, então, essa relação do sacerdote, do monarca, do exército, da sociedade. E é nisso que nós temos, então, verificado. Esse monarca passa a exercer o seu poder de uma forma quase que sem limites, por assim dizer, né? Porque ele era aquele dotado do poder que estava sendo direcionado àquela sociedade, e o sacerdote exercia o seu vínculo, né, religioso, tentando estabelecer as belezas, mas não existia nada relacionado a não ser a força direta daquele indivíduo considerado como monarca, né? E esses soldados se reunindo e debatendo, falando sobre as normas, sobre a regência desse poder, é que começam a surgir as primeiras ideias quanto à eleição, né? Esses primeiros grupos, especialmente na Grécia, né? Os primeiros hóplitas, né? Os primeiros soldados se reunindo e comentando como esse poder deveria ser exercido. Nasce, então, um pouco dessa ideia de democracia, né, que é bem inicial ainda no período da Grécia Antiga, mas que começa a surgir dentro desses debates dos soldados em torno aí das fogueiras, em torno aí do momento em que eles estavam descansando de uma batalha para outra. E aí, na Grécia, especificamente, que começa a surgir essa noção da formação da democracia, no momento em que aqueles soldados, por participarem, por darem a vida em batalhas, tinham direitos semelhantes. Então, os direitos começam a serem vistos como igualitários, como sendo proporcionais em termos à atuação daqueles indivíduos. E dentro do âmbito da Grécia, surge então essa noção de democracia, como eu já mencionei. Os gregos se organizam da melhor forma possível para estabelecer as leis em concordância, em debate. E aí na Grécia que começa a surgir a importância de saber falar bem, a oratória na antiguidade, né? E essa importância da oratória começa a ser realizada nos debates. Os ciclos desses soldados começam a se desdobrar na chamada polis, né? A cidade-estado. E essa cidade-estado, ela tem sua própria organização daqueles homens que se reúnem e debatem sobre como o poder será exercido e como que aquela sociedade irá se organizar. E aí surgindo o conceito de democracia dentro daquele meio. Não necessariamente o conceito de democracia como existe atualmente, porque a democracia atualmente tem uma realidade diferente do que daquela época. Naquela época
era possível ser considerado como alguém exercente dessa democracia apenas aqueles que tinham terras determinadas, aqueles que tinham um determinado poder exercido em um determinado local. Mas era um conceito rudimentar da democracia. Aqueles homens se reuniam, debatiam sobre como o poder seria realizado, e existia então, a importância da oratória, né, que começava a ser desenvolvida. E nesse âmbito da Grécia Antiga é que começava também a se desenvolver a capacidade de raciocinar, diferenciado da capacidade de raciocinar à luz de uma mitologia, à luz de uma religião. E aí que começa a surgir os gregos antigos no âmbito da filosofia, começando por Tales de Mileto, que é o primeiro que fala sobre a realidade sem colocar os mitos, sem colocar a religião para descrever essa realidade. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, por assim dizer, né? E nisso, ainda a religião estava vinculada às normas, a filosofia começa a se dissociar da religião, passando pelos filósofos considerados como pré-socráticos, né? Que começam a ver a natureza e a descrever a natureza sem necessariamente existir um vínculo religioso, por assim dizer. Então surge Tales de Mileto, Anaxágoras, enfim, vários outros, né, Demócritos, Demóstenes, dentre outros, que vão tentar descrever a realidade sem ter um vínculo religioso. No âmbito da legislação, ainda vai demorar muito tempo para que o aspecto religioso se desvincule da legislação, por assim dizer. Mas já começava a existir esses rudimentos da racionalidade dissociada da mitologia já na Grécia Antiga, começando então a filosofia de um modo vinculado a aspectos racionais. Depois nós verificamos que existiu Sócrates, existiu Platão. Platão traz todo um conceito, né, de como uma sociedade deve ser organizada, no seu livro A República, que é um livro que acho que todo mundo deveria ler, né? Um livro que tenta, através de uma forma racional dos diálogos dados aí por personagens, né, na obra de Platão, nós verificamos como uma sociedade tem que ser organizada de acordo com esse ideal. E dentro do pensamento de Platão, que foi muito influente na sua época, começam então a surgir novas formas de se entender o direito também. O direito ele tem que ser limitado, ele tem que ser vinculado a aspectos racionais, não apenas aspectos voltados para a religião. Mas como eu mencionei, essa desvinculação da religião em se tratando das normas só vai acontecer mais tarde, né? Então, na Grécia, né, dentro desses conceitos filosóficos, dessa dissociação da religião em relação ao pensamento filosófico, as normas começam a ganhar o seu determinado valor como sendo normas escritas e como sendo normas a serem aplicadas de forma direta. Mas isso nós verificamos de forma mais clara no período da Antiguidade Romana. Como eu mencionei, os romanos eles tinham um pragmatismo muito maior do que os gregos, né? Porque eles se direcionavam a efetivamente cumprir as normas de forma imperiosa. Surgiram, então, no início, a república, como eu mencionei, né? Da mesma forma que os gregos, os soldados se reuniam, se tornaram, então, a ter o conceito de cidadão, por assim dizer, aquele que contribui com a formação da cidade, né? Da cidadania, e aí esses também formam a república em Roma, da mesma forma que os gregos também tinham a república. Porém, com o passar do tempo, a república, como nós sabemos, em Roma, ela decai, né, e ocorre o surgimento aí do Império Romano, com seu primeiro imperador, Caio Júlio César. E com a formação do Império Romano, as normas elas tinham que ser cumpridas de forma imperiosa, com um comando forte, com um comando potente, que emitia essas normas para todo um vasto território. E como o território ele era grandioso, se comparado aos outros anteriores, em termos de grupos no Ocidente, existia a necessidade de exercer o poder em locais diversos. E a forma escrita foi muito utilizada nesse período. Passou-se a ter, então, a norma escrita como um meio eficaz
de transmitir aqueles ensinamentos, aquele que deveria ser cumprido. Então, o imperador fazia o seu édipo, né, sua norma, de forma escrita. Isso era passado para o público, vinculado a Roma, e era também escrito e vinculado aos outros comandantes de determinados territórios. Esse poder do imperador, ele não necessariamente tinha um limite. O limite ele era muito mais racional, porque ele existia ali, o império, né? E esse poder ela realmente vinculado a ele. Mas a própria norma que o imperador vinculava era, de certa forma, também uma espécie de limitação, porque ele estaria se comprometendo a cumprir aquilo que estava escrito. Então, não pode-se dizer que existia um poder totalmente absoluto na época do Império Romano, porque existiam as normas e o próprio imperador se valia delas, né, para cumprir essas normas. Então, veja que há todo um lento processo para que o poder seja limitado através de normas. E existe também todo um processo muito lento de se cumprir essas normas. É importante dizer, né, que as normas serem cumpridas até hoje ainda é algo complexo, né? Normalmente se emite uma norma e ela não é necessariamente cumprida. Então, a complexidade de se tornar uma norma abstrata em algo concreto, em algo realizado, é algo que mesmo na sociedade moderna, com toda a tecnologia, com todos os meios de organização, de educação, ainda é algo difícil. Então, nesses períodos também era algo complicado de ser cumprido. Ainda existia o exercício da força bruta, da força física para o cumprimento da lei, justamente porque existia uma certa dificuldade do cumprimento dessas normas, né? Com o cristianismo, né, nós temos que verificar que o Império Romano se torna cristão, especialmente no ano de 380, com o imperador Teodósio, após o período de Constantino, né, que declarou a abertura do cristianismo, mas com Teodósio, o Império Romano se tornou cristão. E aí começa a surgir também formas de controle da norma, agora voltando ao que nós conhecemos com o exercício da Igreja Católica, porque agora a Igreja começa a exercer também a mesma limitação que existia naquele período do sacerdote antigo, que eu já mencionei, no período mais primitivo. O sacerdote, com conhecimento religioso, ele limitava o poder daquele monarca, daquele soldado, daquele líder. Da mesma forma, agora, com o Império Romano, o sacerdote, no caso aqui seria o Papa, ele começou a exercer a limitação em torno aí daquele monarca, daqueles monarcas que começaram a surgir após aí a queda do Império Romano. E é nisso que dá, então, um pouco do início do período medieval, que existe essa relação intensa, né, entre o sacerdócio, entre o âmbito religioso e o âmbito pragmático, o âmbito da legislação do monarca que tem que ser exercido. Então, veja que tudo isso é uma questão de analisar o passado à luz do conceito do constitucionalismo moderno para verificar os âmbitos, os momentos em que o poder foi sendo limitado. E é importante dizer que com a queda do Império Romano, nós perdemos muito da noção de limitação de poder, porque no período medieval começam a surgir as normas, né, que nós vamos verificar aí na próxima palestra aqui dessa noite sobre o constitucionalismo medieval, mas nós verificamos que nesse período medieval há ali uma série de normas muito consuetudinárias dos povos bárbaros. O constitucionalismo, por assim dizer, que é vinculado, que é narrado sobre o período da Antiguidade, especialmente Roma Antiga, ele só vem a surgir no Ocidente no período medieval. Após a queda do Império Romano, quase 1000 anos aí de período medieval, os monges, sobretudo os beneditinos no período medieval, começam a fazer os seus estudos sobre o direito romano, especialmente ali no ano de 1010, 1050, mais ou menos. Eles têm acesso às normas do Império Romano, especialmente os códigos de Justiniano, os códigos da Antiguidade. E esses monges, fazendo essas análises
dessas normas começam, então, a elaborar o que nós conhecemos como direito moderno, o direito mais recente. Então, veja que esse período da antiguidade todo, ele nos é legado sob a lente dos estudos que começaram do direito romano no período medieval. Não existe necessariamente uma linha temporal da antiguidade até o nosso período mais recente, né? Como algumas pessoas tendem a dizer, né? Nós somos herdeiros da antiguidade. Na verdade, não. Nós somos herdeiros do estudo de monges medievais do ano de 1100 sobre o período da antiguidade. Não existe a linha temporal porque ela foi perdida, né, com a invasão dos bárbaros e o período também da Idade Média. Então, esses monges, nesse período, começam a estudar a legislação dos antigos e começar a deslumbrar o que nós conhecemos como direito romano. Então, o direito romano que nós estudamos, né, que existem algumas disciplinas ainda em algumas universidades, esse direito romano, ele é o direito romano que surgiu no período medieval, não necessariamente o que era do período da antiguidade, porque nós a perdemos, embora exista, logicamente, né, os escritos da antiguidade, mas os comentários, a análise, os conceitos surgiram a partir desse período da Idade Média. E esses monges e esses sacerdotes do período medieval se reunindo, fazendo, então, os seus estudos, começam a elaborar e verificar a importância do direito. Verificando a importância do direito para a sociedade ser bem organizada, ser bem salutar, ser uma boa sociedade, ter uma organização de leis é altamente importante. Então, esses monges começam a fazer esses estudos e começam a analisar a sociedade em que eles viviam e tentar aplicar esse direito estudado, o direito romano, naquela sociedade. E aí que nós verificamos o que é conhecido como o primeiro direito, né? O primeiro direito a surgir é chamado direito canônico, que existe até hoje. Né? O primeiro direito nos moldes modernos, né? E esse direito canônico era para justificar a legislação eclesiástica, a legislação da Igreja Católica especificamente. Então, estudando as gestas, Código Justiniano, formando as glebas, né, e formando os estudos desse período, começa a surgir o que nós conhecemos como direito, né, que é o direito recente que nós temos aqui. Começam a surgir os primeiros grupos que se reúnem para fazer esses estudos dessas obras do período da Antiguidade, e começam a surgir os grandes mestres, pessoas especializadas altamente em estudar essa legislação antiga. Com esses mestres, os alunos se reúnem e falam: se esse homem sabe tanto, ele pode se tornar nosso professor. E aí surge uma coisa tão importantíssima, que é a universidade, nesse período medieval. Então, esses grupos de estudantes de direito romano, de direito canônico, surge a ideia de pagar um professor, fazer associação de professores, fazer associação de alunos e formar o que eles chamam de universitas. E essa universitas reúne esse grupo de estudantes, esse grupo de professores para propagar esse conhecimento. Surge, então, a primeira universidade de Bolonha, se não me engano, na Itália, por volta do ano de 1080, cujo propósito era estudar o direito romano, estudar o direito canônico, justamente para entender a ideia de limitação do poder, que eu já mencionei no início dessa fala. Porque os imperadores, os monarcas do período medieval, eles não queriam ter o seu poder limitado, né, pelo sacerdote, pelo papa. E aí existiu toda uma questão da investidura, né, se o monarca poderia investir ou não os sacerdotes, etc. E a igreja decidiu, nesse período, estudar as leis para justificar a sua atuação, e nisso nós ganhamos a universidade, né, com esse propósito de estudar as legislações de direito romano e direito canônico. E a partir disso que nós verificamos tudo que nós temos de direito da antiguidade romana, grega, sobre a luz desses estudiosos que nós temos aí do período medieval, né? E dentro desses vários conceitos, né, surgindo o direito romano, surgindo a norma escrita, é que nós temos a Magna Carta, por volta do ano de 1200, que limita o poder do rei. É uma norma escrita, elaborada por um sacerdote. Vocês verão isso, né, na próxima fala,
mas foi um sacerdote que, utilizando seus poderes, conhecimento de direito canônico, de direito romano, e de uma norma escrita. E aí a base do direito constitucional, do constitucionalismo, surge nesse período da Idade Média, quando já se existia esse conhecimento, essa noção de que o poder deveria ser limitado. Então existe uma série de complexidades até chegar ao momento aí do período medieval, para que nós tivéssemos os primeiros rudimentos, os primeiros meios, por assim dizer, de considerar algo como próximo ao constitucionalismo mais recente.